Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Harumi e eu estou agora indo para o 6º ano da faculdade de medicina. Graças a Deus me formo agora no final de 2020 e hoje eu vim contar pra vocês toda a minha trajetória até a faculdade de medicina, até passar na faculdade de medicina aos 16 anos. Então eu vou contar tudo pra vocês, todos os detalhes de como é que eu estudava, o que eu fazia, toda a minha história relacionada aos estudos. Se você já gosta desse tipo de vídeo, não esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui embaixo no canal, que eu sempre compartilho a minha rotina na faculdade de medicina. Bom, então chega de blá 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 e bora logo pro vídeo. Bom, a primeira coisa que eu acho importante ser citada aqui no vídeo é em relação à parte da alfabetização. Sim, irei voltar assim há muito anos atrás, mas é porque eu acho realmente importante falar pra vocês. Eu não fui alfabetizada em escola, não fui pra escola fazer alfa, prezinho e tal. Porque quando eu tinha uns 2 anos, minha mãe me colocou no colégio. E aí no primeiro dia de aula eu caí, machuquei e tal, blá, blá. E aí depois eu comecei a não querer ir, e minha mãe falou, não, vou esperar ela ficar um pouquinho mais velha pra colocar realmente na escola. E aí logo após isso a gente resolveu ir morar no Japão. Meu pai passou na prova de residência no Japão e a gente teve que ir morar no Japão. Então eu acabei não começando o colégio aqui no Brasil. Fui pro Japão, passei um tempinho, voltei. Nesse tempo que eu estava no Japão, minha mãe, a pedagoga, ela começou a me alfabetizar. Então ela foi me ensinando a ler, a escrever, foi me ensinando essas coisas em casa. E quando a gente voltou do Japão, eu já sabia ler, escrever, eu já sabia, tipo, eu tinha sido alfabetizada em casa com a minha mãe. E aí ela foi me matricular no colégio e a gente acabou decidindo fazer uma prova meio que de nivelamento pra saber em que série eu cairia. Eu acabei caindo na primeira série, não lembro que idade certinho eu tinha, mas eu lembro que eu sempre fui 2 anos mais nova que o pessoal da minha turma. Eu sempre era chamada a bebezinha da turma, porque assim, eu sabia ler e escrever, mas como eu era tão novinha, eu não sabia ainda falar completamente as palavras. Então eu não sabia falar parabéns, eu não sabia falar palavras tipo comprar, brá, tipo, eu não sabia falar essas sílabas, então todo mundo me chamava de bebezinha da turma. Mas eu sabia ler e escrever. Não lia tão certo porque eu não tinha desenvolvido tão bem a fala, porque eu era bem novinha. Bom, nesse período eu morava no interior do Pará, em Altamira. Morei lá durante todo o meu ensino fundamental, até a 8ª série. Lá eu estudava em escola particular, mas pra ser bem sincera, a escola particular lá, comparada à escola particular aqui em Belém, comparada às escolas particulares de outros estados, lá o nível era muito inferior, bem inferior mesmo. Lá a gente tinha zero preparação para vestibular. Eu cresci sem saber o que era vestibular, sem saber nada disso. Hoje eu vejo que tem uma informação maior na internet, nas redes sociais, sobre o que é vestibular, sobre o que é Enem, sobre as pessoas terem que se preparar desde cedo, coisa que não existia na minha época, até porque assim, eu cresci sem acesso à internet, eu não tinha acesso à internet lá em Altamira. Então assim, eu fui descobrir a internet depois que eu me mudei pra Belém, depois dos meus 13 anos. Antes disso, nossa, o que era internet? Não sabia o que era internet. A gente vivia meio que, tipo, isoladinho, sabe? E a escola que tinha o papel de informar a gente em relação ao vestibular não informava. Uma das coisas que me marcaram bastante em relação ao meu ensino fundamental, principalmente a 8ª série, foi que lá em Altamira a gente não tinha... a gente sempre teve ciências. Quando chegou no 8º ano, não tinha ciências, mas não tinha biologia, não tinha química e não tinha física. Mas até aí pra mim normal, tipo... Pra mim, nem sabia que existia química, física, essas coisas. E aí, tudo bem, eu fiz meu ensino fundamental lá em Altamira. Quando eu completei 13 anos, quando eu fui entrar no ensino médio, meu pai resolveu me mudar pra Belém. Meu pai tinha uma cabeça melhor em relação ao que era vestibular, essas coisas. Eu não tinha. Outra coisa que me marcou bastante é que durante todo o meu ensino fundamental eu tive redação, mas a minha redação era sempre, tipo, conte como é que foi suas férias. Nunca aprendi o que era redação, a fazer redação realmente, sabe? Eu lembro uma coisa que me marcou bastante é que eu tava na 8ª série e a minha aula de redação a gente ia fazer o quê? Teatro, tipo, super a ver. E aí tinha uma menina na minha sala que ela era de Belém e ela tinha ido fazer a 8ª série lá porque o pai dela tinha se transferido. Então, querendo ou não, ela já tinha uma mentalidade muito maior do que era vestibular, da importância de redação. Então eu lembro que numa aula de redação que a gente tava fazendo teatro, ela chegou e falou, professora, quando que nós iremos treinar a redação para o Enem? E a professora falou assim, só no 3º ano. Daí, tá, mas pra mim, tipo, o que era redação pro Enem? Eu não sabia, eu era totalmente perdida, totalmente perdida. Eu acho que quem estuda em escola de interior bem pequenininho, talvez saiba, entenda um pouco o que eu estou falando. Então eu cresci sem fazer redação, não sabia. E aí, quando eu completei 13 anos, quando eu fui entrar no 1º ano do ensino médio, meu pai me mudou pra Belém. Vim pra Belém, estudei num colégio daqui, não era o melhor colégio daqui de Belém, mas não era um colégio ruim.
E aí eu cheguei super animada, tipo, escola nova, me mudei pra uma cidade melhor e tal. Eu cheguei na aula, gente, o primeiro baque foi que, assim, acho que no primeiro dia eu tive aula de física. Daí ele já começou, tipo, não, porque como vocês viram no ano passado, isso e aquilo, eu fiquei, tipo... Viu no ano passado? Eu não tinha estudado física, nem química, nem biologia na minha 8ª série. Então eu já comecei nessas matérias com uma dificuldade, assim, absurda. Porque ele falava, tipo, porque como vocês viram no ano passado, já continuava de determinada parte da matéria. E eu não tinha visto aquilo. Então eu senti muita dificuldade, aí eu falei pra minha mãe, mãe, tipo, não sei, não tenho a mínima ideia do que ele tá falando, tipo. Tava totalmente perdida, e aí a gente acabou decidindo que eu ia fazer aula particular dessas matérias que eu não tinha tido. Outra coisa que eu senti muita dificuldade foi redação. E quando chegou aqui, a gente tinha que fazer redação. Pra mim, a redação era fazer, tipo, teatro, ou contar como é que foi minhas férias. Lá não existia uma correção de como é que foi sua redação, era só, tipo, você fez e contou suas férias, acabou. Apenas isso. Então, assim, eu senti muita dificuldade. Acho que foi a matéria que eu tive mais dificuldade toda a minha vida foi redação. É muito difícil passar uma vida sem saber o que é redação e do nada decidir que você tem que fazer redação num determinado modelo. É bem difícil. Eu tenho muita dificuldade até hoje pra escrever, acho que talvez por causa disso. Mas enfim, foi outra matéria que eu acabei precisando de um reforço pra dar uma melhorada. Eu entrei no curso de redação, fiz durante todo o meu ensino médio um cursinho de redação. E aí, assim, eu faço aniversário em setembro, então eu fiz praticamente todo o meu primeiro ano com 13 anos. No final do primeiro ano que eu acabei completando os 14 anos. Então eu era bem nova comparado ao pessoal da minha turma e eu tinha muita dificuldade nas matérias, porque eu vinha de um ensino fundamental falho, por mais que era um ensino fundamental particular, mas a qualidade era bem inferior do que era o particular aqui em Belém, do que é o particular em outros lugares. E pelo que eu saiba, era até bem inferior do que algumas públicas, do que alguns colégios públicos. Eu sei porque meus primos estudaram em escola pública em outro estado, no Paraná, e tipo, o ensino deles era muito melhor do que o meu, em particular lá em Altamira. Mas tudo bem, treinei bastante redação, fiz cursinho, aula particular de química, física e biologia, pra eu pegar essa parte introdutória que eu não tinha estudado. Aqui em Belém tem a estadual, a UEPA. E aí, na época, a UEPA tinha um vestibular seriado, onde você fazia uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano e a terceira prova no terceiro ano. Isso se chamava de PRISE. É o mesmo PAS que tem na UEM, que é a estadual de Maringá. E aí, basicamente, eu fui no meu primeiro ano fazer essa prova, mas assim, eu fui ainda totalmente aérea. Eu era muito inocente, eu não tinha noção do que era realmente vestibular. Então eu fui, tipo, eu fazer só mais uma prova, tipo, de colégio. Cheguei lá, fiz a prova, tudo bem, fui pra casa. Eu fui bem mais ou menos nessa prova. Eu não fui muito ruim, mas nem tão boa. Assim, dava pra recuperar? Dava, mas não era uma nota, tipo, que, nossa, daria super pra medicina se eu mantivesse aquele mesmo rendimento nos outros anos. Mas pra mim estava, tipo, ok. Eu não tinha ideia do que isso influenciaria na minha vida. Fui, fiz meu segundo ano, continuei no cursinho de redação. Eu fiz curso de redação até passar no vestibular de medicina. Sempre fazia curso de redação. Meu segundo ano eu fiz a prova da UEPA novamente, a segunda etapa do PRISE. Eu fui melhor, mas não foi excelente, não foi maravilhoso. Aí tudo bem, fui pro meu terceiro ano, o meu convênio, que a gente chama aqui em Belém. Foi um ano que eu decidi estudar mais, só que eu ainda não tinha o hábito de sentar e chegar em casa e estudar. Eu tinha um dia na semana assim que eu conseguia super focar nos estudos, o outro dia eu mais enrolava do que tudo. Eu, tipo, sentava com o meu material, começava a estudar, pegava no celular, era super viciada em celular, tipo, muito viciada em celular, viciada em Twitter. Então, assim, eu pegava, tipo, lia um parágrafo e ficava, tipo, 20 minutos mexendo no celular. Não tive todo aquele ritmo de estudos. Quando chegou o terceiro ano, pra fazer a terceira etapa do PRISE, você tinha que passar pra essa terceira etapa com base nas suas 2 primeiras notas. Eu não fui selecionada pra terceira etapa, não passei. Então, me restava a opção de fazer o Procel, que era um vestibular da UEPA, onde você fazia as 3 provas num mesmo ano. Você fazia uma prova em uma semana, a segunda prova em outra semana, e depois dos resultados você passou para a terceira etapa, que era conteúdo do terceiro ano. Então eu tive que fazer esse Procel e também tinha a opção de fazer a prova da Federal, que no caso a primeira etapa era o Enem e a segunda etapa era uma prova específica da Federal. E depois juntava as 2 notas. Bom, no meu terceiro ano eu acabei decidindo fazer essas 2 provas. Não fiz nenhuma particular daqui na minha cidade. E aí eu fui fazer o Procel, que era o vestibular da estadual. Fiz o primeiro dia de prova, fiz o segundo dia e acabou que eu não consegui novamente passar para a terceira etapa. Ou seja, game over na estadual pra mim. Não passei. Fui lá fazer o Enem. Fiz o Enem, quando eu saí eu corrigi mais ou menos assim quanto eu tinha tirado. Foi uma quantidade de acertos mediano, não foi muito bom, mas não foi ruim. Então eu falei assim, nossa, não passo na faculdade.
E eu não contava com uma nota alta de redação porque eu sempre fui muito ruim de redação. Então eu falei assim, nossa, eu vou considerar que eu vou tirar uns 800 na redação, porque assim, próximo de 1000 é uma coisa quase impossível. Daí tudo bem, falei assim, não passei, de boa, eu tava tipo muito tranquila. Falei assim, não passei, de boa, ano que vem faço de novo. Só que ainda tinha a segunda etapa da federal pra fazer, que era depois do Enem. E a minha mãe falou assim, não, vai, faz, isso aqui. Eu falei, mãe, eu não vou passar. Eu não acertei uma quantidade muito grande de questões. Não adianta eu ir fazer essa prova, mas minha mãe me obrigou a ir. Só que eu tinha, assim, um aniversário logo depois pra ir. Então o que eu, Harumi, fiz? Fui lá fazer essa prova, falei assim, vou fazer de qualquer jeito pra ir embora pro aniversário que eu tinha, já que eu não vou passar. Peguei e fiz a prova da federal de qualquer jeito, entreguei e fui embora. Tipo assim, eu fiz em uma hora e pouco de prova, porque, enfim, eu achava que eu não ia passar, então não adiantava de nada fazer aquela prova. Ou se arrependimento matasse. Mas, enfim, fui-me embora, fui pro aniversário que eu tinha, e aí de boa. Depois disso saiu o resultado do Enem. A minha nota do Enem tinha sido muito boa, porque por mais que eu não tinha acertado um número, tipo, enorme de questões, mas vocês sabem que o Enem tem o TRI, então eu tinha acertado as questões certas pra eles, que minha nota foi uma nota muito boa. A minha redação eu tirei 880, se eu não me engano. Então não foi uma nota muito boa, mas não foi uma nota ruim. Foi uma nota, tipo, relativamente boa. Mas a nota da federal foi horrível. Eu zerei, se eu não me engano, literatura. Eu zerei uma matéria, eu não lembro se foi português ou literatura, que eu sou bem ruim da parte, assim, de português, redação, literatura. Eu sou boa de exatas. E aí, como eu tinha me dado mal na prova da federal, eu não passei na federal, porque era a junção das duas notas, Enem e federal. Mas nesse mesmo ano, como a minha nota do Enem tinha sido muito boa, eu decidi aplicar minha nota no SISU. Então eu apliquei pra federal de um outro estado. Minha nota tinha sido muito boa do Enem. Fui selecionada, então eu passei na faculdade de medicina aos 16 anos. Mas eu não consegui cursar essa federal de outro estado, porque eu era muito nova, os meus pais não deixaram eu ir morar sozinha em outro estado. Eles não podiam se mudar comigo, então acabei que eu não cursei essa federal, porque eu era muito nova para ir morar sozinha em outro estado. Mas aí tudo bem, fui para o cursinho, fui super de boa, tipo, super animada, estou aqui no cursinho, não tinha a mínima ideia de que era um cursinho, de como seria a minha vida no cursinho. Então eu estava lá no primeiro ano, tipo, uhul, tô aqui no cursinho, maravilhoso, incrível. Gente, eu era muito lesa, tipo, muito lesa, eu não tinha noção das coisas. Eu era muito inocente, eu sempre fui uma pessoa muito inocente pras coisas. E aí eu era muito nova e muito inocente. Até hoje eu sou uma pessoa inocente por algumas coisas que minha mãe fala. Então eu fui lá, fiz meu primeiro ano de cursinho, falei, nossa, vou super focar em estudar. Comecei a tentar criar um hábito de estudar, mas era uma coisa muito difícil, tipo, muito difícil pra mim. Tinha dia que eu conseguia, tinha dia que eu não conseguia. Então foi um ano bem difícil em questão de adaptação. Foi bem difícil pra me adaptar a uma nova rotina de estudos, a ter uma rotina de estudos, que é uma coisa que eu não tinha. Fiz meu primeiro ano de cursinho, chegou no final do ano, eu fiz o Enem, minha nota foi assim, relativamente boa, mas não foi suficiente pra passar. Esse ano eu acabei que eu acho que eu nem me inscrevi no SISU, tipo, não tinha sido uma nota boa, então não me inscrevi no SISU. E aí eu decidi refazer o PRISE, refazer aquele vestibular seriado da estadual. Eu vi que algumas pessoas no cursinho estavam fazendo isso, e aí em vez de eu me inscrever no Procel, que a concorrência era, tipo, absurda, eu decidi me inscrever no PRISE, que era muito mais tranquilo. Tipo, a concorrência do Procel, que era aquele vestibular que você fazia tudo em um ano só, era 80 pra uma vaga. No PRISE, que era que você fazia um ano primeiro ano, outro ano segundo e outro ano terceiro, a concorrência era 8 pra uma vaga. Então eu percebi que muita gente de cursinho tava fazendo esse processo. Por mais que demorava 3 anos de tipo, 3 anos você estudando pra passar, ainda tava abaixo da média de período de tempo que o pessoal passa pra passar no vestibular de medicina, e a concorrência era muito menor, era muito mais garantia de que você iria passar. Então eu falei assim, não, eu vou ficar tentando aqui o Enem todo final de ano, e aí vou fazer esse vestibular seriado, que é muito mais tranquilo. Então no final do primeiro ano de cursinho eu fiz o Enem e não me dei bem, e fiz esse vestibular seriado primeiro ano. Me dei super bem, mas ou seja, ainda faltavam mais 2 anos aí pela frente pra poder passar. Foi muito difícil pra mim quando eu não passei no meu primeiro ano de cursinho, porque eu já sabia o que era estar no cursinho, de abdicar a mão de muitas coisas, de estudar de segunda a segunda, então já sabia o que era. Então foi muito difícil, eu chorei bastante, fiquei muito mal quando eu não passei. E aí eu fui pro meu segundo ano de cursinho. Entrar no segundo ano de cursinho não foi aquela facilidade, não foi aquela animação que eu senti pra entrar no primeiro ano. Eu já entrei, assim, bem triste, bem mal. Mas aí eu parei e pensei, falei, nossa, do que adianta eu ficar me lamentando aqui
e fazer mais 1, 2, 3 anos de cursinho. Vale muito mais a pena eu encarar como mais uma etapa da minha vida, tentar focar o máximo possível pra ser meu último ano de cursinho. Então eu entrei falando, tipo, este vai ser meu último ano de cursinho. Vou abdicar de tudo que for necessário, mas eu vou conseguir passar. E foi basicamente o que eu fiz. No meu segundo ano de cursinho, eu estudava de segunda a segunda, estudava o dia inteiro. Eu saía de manhã bem cedinho pra ir pro cursinho. Minha aula começava às 7h30, então 7 horas eu tinha que sair de casa pra estar lá no horário certinho. Eu lembro que, se não me engano, 2 ou 3 vezes na semana eu tinha aula à tarde também. Ou seja, a minha aula terminava cerca de 6h30 da tarde e eu acabava ficando lá direto, eu almoçava lá pra poder ter o tempinho do horário do almoço pra estudar. Mesmo nos dias que eu não tinha aula à tarde, eu sempre ficava até mais tarde lá, porque eu não conseguia focar no estudo em casa. Sempre quando eu chegava em casa eu encarava como horário de descansar. Então era uma coisa psicológica mesmo, eu não conseguia. Então eu sempre almoçava lá, eu almoçava rapidinho, já ia pra biblioteca ficar estudando até as 2 horas. E quando eu saía da aula, eu ficava direto até as 10, 11 horas da noite dentro da biblioteca. Foi uma coisa que funcionou muito pra mim, porque quando eu tava na biblioteca eu conseguia focar bastante o estudo. Eu desligava meu celular e só focava em estudar, então facilitou muito a minha vida. Então se você tem muita dificuldade de estudar em casa, tente estudar numa biblioteca, num ambiente assim, onde você não vai ter televisão, você não vai ter acesso à internet. E se você conseguir desligar seu celular, facilita muito. Você acaba tendo que focar só nos estudos e você tá em um ambiente onde você não vai ter ninguém pra conversar. E aí eu olhava pro pessoal estudando e eu olhava e falava assim, são meus concorrentes, então eu preciso focar em estudar. Então foi uma coisa que funcionou muito pra mim. Então tudo bem, lá foi eu fazer as provas, fui fazer a segunda etapa da estadual. Também me dei super bem, ou seja, tinha grandes chances de eu acabar passando por lá. Fiz o meu Enem, foi um Enem que eu me dei bem, que eu acertei um bom número de questões, que eu me dei bem na redação, então eu tava com grandes esperanças de que eu conseguiria passar pelo Enem. Já no meu segundo ano de cursinho não tinha mais, a federal não era mais dividida em 2 etapas, era só Enem, eles tinham adotado 100% o Enem, então não tinha mais a prova da federal. E aí a prova do Enem foi em outubro, final de outubro. Então quando eu finalizei, faltavam 2 semanas pra prova da particular daqui da minha cidade. E aí eu falei assim, não, quer saber? Vou fazer essa prova da particular daqui da minha cidade, bora ver no que vai dar, convenci os meus pais, e eu fui lá e fiz essa prova. Peguei essas 2 semanas que faltava, mudei de turma no cursinho, fui pra uma turma específica dessa particular. Peguei essas 2 semanas e foquei nos assuntos que eram específicos da particular, porque essa particular, o vestibular dela, a parte de geografia é muito focada em geografia de Belém, a geografia regional, e é uma coisa que eu não tinha estudado porque no Enem não é uma coisa que cai. Então eu foquei só nos assuntos que eu não tinha estudado para Enem. Eu já tinha todo um ano de preparação estudando assuntos de vestibular, mas esses assuntos assim bem específicos aqui de Belém e regionais eu não tinha estudado. Então essas 2 semanas eu foquei nessas matérias e foquei nas leituras obrigatórias dessa particular. Eu nem cheguei a ler as leituras, eu apenas vi resumos sobre elas e tal, porque não ia dar tempo. Mas tudo bem, vamos lá, fui lá, fiz a prova. Foi aqui que saiu o resultado primeiro, eu tinha passado nessa particular. Fui lá, matriculei, enfim, falei assim, vai que eu não passo em outras, é melhor me matricular aqui e ter essa garantida. Fui lá, fiz a matrícula, tudo bem. Depois saiu o resultado do Enem, a minha nota tinha sido uma nota muito boa de Enem, só que eu não consegui passar na federal daqui. A minha colocação, se não me engano, era 126, 116, 100 e alguma coisinha. Eu acho que era 116 e eram 120 vagas. Mas boa parte das vagas era para cotistas. Ou seja, eu concorria só a 60 vagas, se não me engano. 80 vagas, algo assim do tipo. Eu concorria a uma quantidade menor de vagas. Então eu não passei, tiveram várias repescagens, ficaram faltando 4 pessoas para eu ser repescada na federal. Então eu não consegui por muito pouco. E aí eu acabei conversando com meus pais, a gente acabou decidindo que eu entraria nessa particular, que é a que eu faço hoje. Por mais que eu tava com uma nota muito boa pra estadual, que faltava apenas uma etapa, mas eu ia ter que fazer mais um ano de cursinho. Então a gente acabou decidindo, falei, não, quer saber? Bora logo fazer aqui. É uma particular muito boa, todo mundo fala muito bem, então vamos fazer aqui. Foi o que eu e meu pai decidimos. Eu não falei pra vocês uma coisa que eu acabei falando no meu outro vídeo, trajetória até a faculdade de medicina, é que eu dormi todas as minhas provas. Eu tenho um problema, assim, que eu sempre, quando eu tô muito nervosa, eu durmo. Tipo, a minha irmã, meu pai, todo mundo é assim aqui em casa.
A gente tá muito nervoso, a gente dorme. Simples assim. Então, todas as provas que eu fiz pra vocês de vestibular, eu tinha sempre que contar com um tempo reduzido, porque eu sabia que ia chegar lá, eu ia ficar nervosa e eu ia dormir. Então, graças a Deus, eu sempre fui uma pessoa muito rápida pra fazer as minhas provas. Então eu cheguei lá pra fazer o Enem e eu dormi, gente. É uma coisa assim, eu sei que no outro vídeo muita gente achou um absurdo, tipo, ai, como é que ninguém dorme no Enem? Mas, gente, sou eu. Eu sempre fui assim, de ter alguma prova, ter alguma coisa assim, ficar nervosa e dormir. Meu pai é assim, a minha irmã teve esse mesmo problema quando ela foi fazer vestibular, porque todo o vestibular ela dormiu, a mesma coisa do que eu. Então é muito difícil, até hoje na faculdade, quando é uma prova muito difícil, quando é uma prova que eu tô com medo, eu sempre durmo. Se eu for uma prova que eu tô, tipo, super tranquila, ai não, sei bastante o assunto, eu faço a prova bem tranquila. Mas se eu tiver com medo, se eu tiver nervosa, eu sempre cochilo na prova. Inclusive morro de vergonha do professor me ver cochilando. Acho que ele já deve ter me visto cochilando, mas tipo assim, é impressionante. Eu vou lendo a questão, aí eu vou lendo, quando eu vejo, apaguei. Eu só acordo de novo, tento reler a questão, durmo de novo. É sempre assim, gente, é impressionante. Isso me atrapalha bastante porque eu sempre tenho que contar com um tempo reduzido. E sempre depois, quando eu olho a prova, eu errei questão por muita besteira. Mas aí foi basicamente isso, eu acabei decidindo entrar na faculdade particular que eu estou hoje, vou me formar já. Eu gosto bastante dela, é uma faculdade excelente, tem excelentes médicos e o pessoal que se forma, tá todo mundo se formando muito bem. Todos os lugares que a gente tá passando no internato, os outros médicos, enfermeiras, todo mundo elogia muito o nosso desempenho lá no internato. Então basicamente esse foi o vídeo, essa foi minha trajetória até a faculdade de medicina. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de clicar no gostei. Se é novo canal, deixa eu se inscrever aqui embaixo. E é isso. Beijo. Tchau, tchau.